Olá, querido, querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse tempo de culto online da Igreja Batista Fonte em Morungaba. É um privilégio ter você aqui conosco. Esses minutos são para nós orarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor pela sua salvação e aprendermos da palavra do Senhor. E de forma especial, nesse culto, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Portanto, se você é crente no Senhor Jesus Cristo, batizado e segue a Cristo, você deve ter aí na sua casa separado o seu pão, o seu cálice, como nós temos aqui, para no momento apropriado comermos do pão e bebemos do cálice como lembrança do sacrifício de Cristo por nós. Que Deus abençoe esses minutos que nós vamos passar juntos. O teu amor se estende além dos céus, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar. Mas vem comigo estar. O teu amor me enche o coração e encontro paz à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei. O teu amor se estende além dos céus, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar. Mas vem comigo estar. O teu amor me enche o coração e encontro paz à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei. Tu és meu rei. Boa noite, irmãos. Vim falar com os irmãos sobre o Ministério Social, o relatório desse mês de fevereiro. Entregamos 2 cestas básicas bem completas. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos que doaram, que colaboraram. E agradeço também a Deus pela vida dos irmãos que foram buscar cesta nas casas de algumas pessoas. Louvo a Deus pela vida dessas pessoas também. E queria incentivar os irmãos agora. A gente está lançando uma nova campanha, que é a campanha do óleo. Se vocês tiverem óleo usado, que os irmãos guardem e tragam para a igreja, que nós vamos estar trocando por produtos de limpeza. Tem que ser em garrafa PET e tem que ser bem fechado, tá bom? E também esses produtos de limpeza a gente também vai estar doando. E agora eu queria que os irmãos orassem por 3 pedidos, que é pelo Ministério Social, que possa aparecer mais pessoas nesse ministério para ajudar, pelas pessoas que estão recebendo as cestas e também que Morungaba seja alcançado por esse ministério, tá bom? Então vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esse dia, obrigado por nós estarmos aqui mais uma vez.
Viemos te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão recebendo as cestas, que o Senhor toque no coração delas de alguma forma, Deus. Senhor Deus, que Morongaba possa ser alcançado pelo Senhor, ó Deus, através desse ministério, através da nossa igreja, Pai. Meu querido Pai de amor, e que mais pessoas possam servir nesse ministério. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E quero deixar para os irmãos um versículo que está lá em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O Ministério Social não é um ministério só de cestas básicas, não é um ministério só de doações, é um ministério também de oração, é um ministério de comunhão. Então, se os irmãos precisarem, eu estou aqui, pode me ligar, pode me mandar mensagem, que nós vamos estar aqui com o ombro amigo, tá bom? Um abraço. Louvai a Deus comigo, pois seu braço amigo me acolheu, e das trevas do castigo, pra viver consigo me escolhi. Eu era culpado, meu pecado ele apagou. Minha triste sorte, a minha morte ele provou. E por isso eu declaro em claro e alto som: ó, provai e vede que ele é bom. Ó, louvai a Deus comigo, pois seu braço amigo me acolheu, e das trevas do castigo, pra viver consigo me escolhi. Eu era culpado, meu pecado ele apagou. Minha triste sorte, a minha morte ele provou. E por isso eu declaro em claro e alto som: ó, provai e vede que ele é bom. Eu era culpado, meu pecado ele apagou. Minha triste sorte, a minha morte ele provou. E por isso eu declaro em claro e alto som: ó, provai e vede que ele é bom. Ó, provai e vede que ele é bom. Ó, provai e vede que ele é bom. Quatro benefícios extraordinários que só Jesus Cristo pode dar para você e para mim. É disso que Paulo trata em sua carta aos Colossenses, no capítulo 2,
versículo 11 a 15. E por que o apóstolo Paulo apresenta esses benefícios extraordinários? É uma resposta ao ensino falso que estava ameaçando a igreja de Colossos e que ameaça a nossa igreja e a nossa vida também. Esse ensino falso se chama legalismo. Haviam pessoas na igreja dizendo, olha, vocês precisam seguir certas leis, regras religiosas, senão vocês não vão conseguir ser salvos. Existem certas normas que vocês têm que seguir para terem uma vida santa e vitoriosa. Coisas que os homens estavam impondo e que Deus nunca havia exigido para eles, coisas que estavam algemando os cristãos. Que regras eram essas? Eram dietas referentes à alimentação e também observância de datas sagradas. No versículo 16, nós vimos na mensagem anterior que Paulo diz assim, portanto, ninguém julgue vocês por causa daquilo que vocês comem ou bebem, dias de festa, de lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Veja, o apóstolo Paulo está preocupado com eles não observarem regras que estão na Bíblia. Será que nós não devemos seguir essas regras? Guardar o sábado, determinados alimentos que se pode comer ou não? São regras que estão no Antigo Testamento. O versículo 17 nos mostrou por que é que nós não devemos mais seguir essas regras. A Bíblia diz, essas coisas são apenas sombras da realidade futura e o próprio Cristo agora é essa realidade. São esboços apenas, traços antigos ultrapassados das verdades definitivas e gloriosas e completas que o Novo Testamento traz na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A essência chegou. O esboço ficou ultrapassado. O pão da vida, por exemplo, que é Cristo, toma o lugar de todas aquelas dietas alimentares. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, substitui a festa da Páscoa. O descanso que Cristo nos traz, Ele mesmo prometeu esse descanso, toma o lugar da guarda do sábado. Portanto, Cristo é superior ao legalismo porque só Ele oferece um verdadeiro relacionamento com Deus pela fé. E quando nós compreendemos esses benefícios maravilhosos que Cristo traz, nós admitimos que o legalismo, por melhor que ele seja, é fajuto, é michuruca. Não chega nem perto do que Cristo oferece, um verdadeiro relacionamento com Deus pela fé. O cristão é completo em Cristo. Ele não é deficiente de nada, necessitado de nada e de nenhuma norma que o homem possa inventar. Nós vamos provar de um relacionamento vivo por meio de Cristo Jesus. Nós vimos esses benefícios, os dois primeiros, e vimos já que só Cristo transforma-nos de dentro para fora. Ele não faz uma maquiagem externa em nós como o legalismo. O legalismo é passar uma massa por cima da ferrugem de um carro. É como você mexer por fora e mudar a aparência externa. Cristo nos transforma de dentro para fora. Ele limpa a ferrugem do interior do nosso coração e refaz a nossa lataria. Ele liberta do poder e do castigo do pecado. O estado de condição de rebelião contra Deus é amputado. Versículo 11 e 12 diz assim que em Cristo nós fomos circuncidados. Não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da nossa natureza humana. Nós fomos sepultados com Cristo, com Ele fomos ressuscitados para a nova vida por meio da fé. O segundo benefício extraordinário que nós já estudamos também na mensagem anterior é a nossa ressurreição, ao invés de um mero adorno de um defunto. Porque o legalismo é como adornar um defunto. Regras religiosas que seguimos sem encontrarmos Cristo no nosso coração é apenas como nos enfeitar um morto por fora. Por meio de Jesus Cristo, nós ressuscitamos para uma vida radicalmente nova. Versículo 13 nos ensinou que nós estávamos mortos por causa de nossos pecados, então Deus nos deu vida com Cristo, nos ressuscitou, nos revivificou, porque Ele perdoou todos os nossos pecados. O que a Bíblia está ensinando, que só Cristo faz, é que Ele desempodera, tira do comando
o pecado e a natureza pecaminosa. Surgem novas afeições espirituais. Nós temos então o desejo, a capacidade de honrar e agradar a Deus. E isso tudo por meio da fé em Jesus Cristo e não por meio das práticas legalistas. Mas não para por aí. Nós temos ainda 2 benefícios maravilhosos que só Cristo nos dá e eu quero estudá-los com você nesse momento. O terceiro grande benefício está no versículo 14, é o cancelamento total da nossa dívida espiritual. Na cruz, além de Jesus carregar os nossos pecados, Ele também carregou o peso da lei que era contra nós. E Ele encravou essa dívida lá na cruz definitivamente. Versículo 14 diz assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Como que isso acontece? Como que eu e você provamos desse benefício de ter a nossa dívida espiritual cancelada? Há 4 aspectos que eu quero destacar rapidamente aqui. Primeiro, essa dívida espiritual ela é legítima. O apóstolo Paulo diz, há uma lista de acusações contra nós que decorre da nossa quebra das ordenanças da lei de Deus. É isso que Paulo quer dizer com um escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças e que era prejudicial. O que são essas ordenanças das quais Paulo fala? É como que ordens oficiais de um juiz, de um tribunal, como que obrigações legais que são apresentadas publicamente para que todo mundo possa ver e todo mundo possa perceber o que deve cumprir. Sabe, é muito comum nós questionarmos se uma dívida, principalmente quando ela é contra nós, se ela é legítima ou não. A nossa primeira reação quando somos acusados de algo é nos defender. Mas, quer você admita ou não, as justas exigências da lei de Deus foram apresentadas a você e você não as cumpriu. A lei de Deus exige perfeição porque ela é perfeita. E até mesmo o tropeço em um único ponto da lei nos torna culpados de quebrar a lei como um todo. Quando desobedecemos um único mandamento, somos infratores da lei de Deus. E por não cumprir a lei, nós estamos debaixo de maldição, quer aceitemos, quer não. A dívida espiritual ela é legítima e, em segundo lugar, ela precisa ser admitida. Paulo escreve aqui, há um escrito de dívida contra nós. Esse é um termo comercial em que um devedor, ele declarava no mundo antigo de próprio punho qual era a sua dívida e o montante da sua dívida. E ele admitia oficialmente todas as acusações, ao invés de contestá-las. É a nota promissória que nós assinamos em nossos dias, quando o devedor pessoalmente assume um compromisso financeiro. Com base na lei de Moisés, que é a lei de Deus, com todos os seus regulamentos, todos nós precisamos admitir que somos devedores perante Deus. E para nossa dívida ser cancelada, primeiro ela precisa ser admitida. Precisamos concordar com essa acusação do próprio Deus, o juiz, de que nós somos sim responsáveis e que estamos em falta diante dele porque não cumprimos toda a sua lei. Então essa dívida espiritual ela é legítima, ela precisa ser admitida e ela então é anulada. E essa é a mensagem maravilhosa. Deus apaga essas acusações. A ideia aqui do texto, versículo 14, cancelando o escrito de dívida, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. A ideia é de botar fogo, incinerar um documento, uma dívida escrita, anular para sempre o registro de débitos espirituais dos nossos pecados. A maneira como Paulo escreve aqui dá a ideia de que essa dívida é queimada e apagada de tal maneira que ela nunca existiu. E a imagem, de novo, é de um tribunal, em que uma lista de acusações é formalmente apresentada contra um réu, que sou eu e você, nós estamos no banco dos réus. Então o juiz que reconhece a nossa culpa nos inocenta, porque todas as exigências da lei, todo o castigo da lei, toda a cobrança da lei foi colocada sobre quem?
sobre o Filho desse Pai Celestial, o Filho Eterno que se fez carne e morreu por nós na cruz do Calvário. Aquilo que nós não podemos fazer, não podíamos fazer, Deus fez por nós em Cristo. Ele lançou sobre o seu Filho a nossa iniquidade. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, segundo o Evangelho de João, está consumado, Ele exclama isso na cruz, declarando, está pago. A dívida espiritual está anulada. Quem crer em mim não deve mais nada. Essa dívida espiritual legítima, ela precisa ser admitida e anulada, mas eu gostaria de fazer uma nota e uma observação importante. O valor moral da lei e espiritual permanece. Ela tem validade eterna. Se eu sou absolvido da penalidade imposta da lei, isso também não me isenta do dever de cumprir a lei. A diferença é que o cristão, ele cumpre a lei pelo prazer de ter sido salvo. Ele cumpre os mandamentos de Deus com gratidão porque foi alcançado pela graça e perdoado. E também nós entendemos que o código de regras e prescrições específicos para Israel, o Antigo Testamento, não vale para nós de maneira direta, mas como princípios. O espírito da lei, este sim nós devemos seguir. E esse espírito da lei está esclarecido e explicado e declarado no Novo Testamento, por Cristo e pelos seus apóstolos. E esses deveres permanecem para nós. Mas, entendendo que a dívida espiritual é legítima, que ela deve ser admitida e que ela é anulada, nós precisamos compreender um pouquinho mais como ela é anulada. Ela é anulada porque foi fixada para sempre na cruz e ficou lá no passado. No mundo antigo, uma dívida cancelada ou prescrita era fixada numa tábua com um cravo. Era como se fosse um madeiro em que a publicação oficial do cancelamento da dívida era colocada. Foi isso que aconteceu com a nossa dívida pelo pecado na cruz. As justas acusações contra nós foram pregadas ali para sempre. Por isso Paulo diz aí no versículo 14, cancelando o escrito de dívida, cravando-o na cruz. A ideia é justamente essa. Uma apresentação pública, é isso que Cristo fez na cruz do Calvário, do cancelamento definitivo das nossas dívidas, e isso refuta falsos mestres e falsos ensinos que tentam trazer de volta a culpa, que tentam trazer de volta o fardo e a necessidade de cumprir a lei para você ser salvo ou para você experimentar uma fé e uma espiritualidade mais vibrantes. A dívida espiritual é legítima, precisa ser admitida por nós, para que possa ser anulada, sendo fixada na cruz. Pense na sua vida. A sua dívida espiritual perante Deus é real, ela é legítima, mas você já admitiu essa dívida? E você já intercedeu junto ao Pai pelo cancelamento definitivo, crendo que o Filho, Jesus Cristo, tomou sobre ele a sua dívida do seu pecado, o castigo que você merece em seu lugar? Como fazer isso? Pela fé, expressando em palavras, verbalizando para Deus todas essas verdades, declarando: Deus, eu tenho uma dívida, ela é legítima, eu admito, eu quebrei a tua lei, mas eu creio que essa dívida pode ser anulada para sempre, porque ela já foi cravada na cruz. Essa verbalização, essa fé, essa declaração, essa busca desse perdão e cancelamento diante de Deus é definitivo, é para sempre. E isso não é mais revertido. Que essa seja a sua glória, a minha glória, o cancelamento da nossa dívida por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. Mas há ainda uma última glória, um último benefício maravilhoso e extraordinário que Cristo nos oferece. E eu chamo de despojamento de poderes e autoridades espirituais. Essa é outra coisa maravilhosa que aconteceu lá na cruz. Além da nossa dívida ter sido cancelada, cravada ali, houve também a derrota e o desarmamento dos espíritos malignos. Essa parte da carta termina no versículo 15 com Paulo dizendo o seguinte: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando sobre eles na cruz. A ideia é que Cristo desarmou Satanás, desarmou os governantes e autoridades espirituais e expôs esses inimigos vergonhosamente, publicou-os como derrotados na cruz. A imagem que Paulo usa aqui é da guerra no mundo antigo, em que soldados vencidos, sem as suas armas, sem as suas roupas, eram escravizados e expostos publicamente, escancarando a sua derrota. A palavra triunfando, Jesus Cristo triunfou sobre eles, é a ideia de um general de guerra, um general romano levando esses prisioneiros pelas ruas da cidade e tendo toda a glória para si, expondo a derrota dos seus inimigos. E todos poderiam constatar a derrota definitiva desses inimigos. Foi assim que Cristo triunfou sobre o diabo e os seus anjos. Foi naquela cruz. Ali ele garantiu a nossa vitória sobre forças e poderes malignos que eram sobre nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em Cristo Jesus não acontece mais o que muita gente tem tentado trazer de volta hoje. Em Cristo você não é mais escravo de Satanás. Você não é mais vítima do pecado. Você não é mais vítima das suas tentações e sutilezas. Se você creu em Cristo e anda com Cristo, perto de Cristo e junto do povo de Cristo, o inimigo não escraviza você ao pecado, ao vício, seja lá qual for. Outra coisa, em Cristo, o Cristo que derrotou o diabo na cruz, nós não estamos mais debaixo de maldições, como muitos falsos pastores e falsos mestres tentam ensinar hoje. Olha, você tem maldições que precisam ser quebradas. Eu digo para você, todas as maldições foram quebradas na cruz. Nós não estamos mais vulneráveis a espíritos malignos que precisam ser enfrentados, participando de ritos religiosos que homens inventam. Não! Se você creu em Cristo, os espíritos malignos foram derrotados na sua vida. Em Cristo, ninguém está amarrado. Ninguém precisa de campanha de libertação. Você não precisa de sessão de descarrego espiritual. Você não precisa participar de cultos especiais, com bispos especiais, para que ali você seja liberto de Satanás. Não. Se você se achegou a Cristo pela fé, você já está liberto, porque Cristo é o general que triunfou definitivamente sobre os inimigos naquela cruz do Calvário. Todos esses ensinos de aprisionamento espiritual, de amarração, de maldições que têm que ser quebradas, tudo isso são falsas ideias que trazem junto de si falsas ofertas de libertação de coisas das quais nós já fomos libertos em Cristo. São tentativas de colocar o legalismo de novo na nossa vida. Querem que você, por medo, tome providências legalistas para obter o que Cristo já obteve na cruz do Calvário. Eu gostaria de encerrar essa reflexão de hoje, lembrando que o cristianismo legalista, baseado em seguir regras, proibições, pode, não pode, ritos, o cristianismo baseado em você ter um desempenho moral, esse cristianismo ele é falso, ele é vazio de Deus, ele é inútil, ele é cansativo e ele esgota e mata a nossa fé. O cristianismo genuíno é o cristianismo de Cristo, o cristianismo com Cristo. Esse é verdadeiro, esse é cheio de Deus, esse produz fruto na nossa vida, esse nos empolga cada vez mais. Por quê? Porque só Cristo nos dá esses 4 benefícios. Pela fé nele, somos transformados de dentro para fora. Nascemos de novo, a nossa dívida é quitada e o diabo e os seus anjos maus são derrotados e afastados da nossa vida. Eu só posso encerrar dizendo que você viva tudo isso, desfrute disso. Celebre o Cristo, quebrante-se diante dele, consagre-se a ele e viva mais e mais perto dele. E com isso em mente eu gostaria de convidá-lo a orar comigo. Vamos falar com o Senhor? Graça te damos, ó Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, Salvador e Mestre, por tudo aquilo de precioso e extraordinário que o Senhor providenciou por nós através da sua obra na cruz. Somos perdoados, somos salvos, somos renascidos, somos transformados,
Somos libertos dos espíritos maus. Queremos andar com Cristo, por amor a Deus, na dependência do Espírito, desfrutando de uma vida não legalista, mas uma vida de alegria e paz na sua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidar vocês aí na sua casa para acompanharem a gente nessa celebração da Ceia do Senhor. Nós temos o texto de Lucas, o Evangelho, capítulo 22, versículo 19 e 20, a narrativa da instituição da Ceia do Senhor. A palavra diz assim: o Senhor Jesus estava celebrando a Ceia da Páscoa com os discípulos e, pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. A primeira observação nesse relato é a ocasião em que isso está acontecendo. É o dia 14 do mês de Nissan, é a data oficial da Páscoa judaica, quando os cordeiros eram mortos e sacrificados e a festa e a cerimônia da Páscoa, a ceia da Páscoa, era realizada. Jesus empresta e toma esse momento e diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O que o Jesus está dizendo é que agora novos elementos simbolizam a realidade. Jesus, ele transforma a última Páscoa judaica, que foi abolida naquele momento, na celebração da primeira ceia cristã. E Jesus é o centro das duas festas, das duas cerimônias. Jesus representa tanto o cordeiro judaico, e ele é representado pelo pão e pelo cálice que nós tomamos, como lembrança do corpo dele partido pelos nossos pecados e o sangue dele vertido na cruz por nós. Jesus também diz: façam isso. Nós tomamos essas palavras como uma ordenança, um mandamento. A observância da ceia do Senhor é uma ordenança, e acreditamos que mesmo estando distanciados pela pandemia do coronavírus, nós podemos cumprir essa observação, essa celebração da ceia em nossos lares. E por fim, o Senhor Jesus Cristo diz: façam isso em memória de mim. Memória é olhar para trás e lembrar da sua morte expiatória, que concedeu extraordinários benefícios para nós. Nós somos transformados por este sacrifício de Cristo, nós ressuscitamos para uma nova vida, nós somos absolvidos da nossa dívida, da nossa culpa, e nós somos libertos do mal e de Satanás para sermos filhos e filhas do Deus vivo. Antes de comermos do pão, bebermos do cálice, vamos cantar em louvor a este sacrifício que o bendito Cordeiro de Deus fez por nós. Seja bendito o Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos e perante seu Deus hoje são. Algo mais que a neve, neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. E o primeiro elemento da ceia do Senhor é o pão. Você deve ter separado aí na sua casa. Nós já temos aqui também. Este pão é uma lembrança do corpo de Cristo que foi castigado, fustigado, perfurado pelos nossos pecados para pagamento da nossa dívida. Vamos comer do pão juntos em memória do sacrifício de Cristo por nós.
alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Depois da ceia, diz o texto, o Senhor Jesus Cristo tomou um cálice e repartiu dele entre os discípulos e disse para tomarem também como memorial e lembrança do sacrifício dele por nós naquela cruz. O sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado. Você deve ter em sua casa separado o seu cálice, nós temos aqui. E vamos juntos, em memória do sacrifício de Cristo, beber do cálice. Bebamos. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oremos. Bondoso Deus, em dias tão difíceis em que estamos experimentando perdas, dores, lamento, temos algo sublime a celebrar. Um sacrifício e um amor que tem valor eterno. Nem mesmo a morte, Senhor, nem mesmo a morte que tem nos assombrado, nem ela nos afasta da esperança de Cristo, pois temos a garantia de que, perdoados pelo Senhor através de Cristo, estaremos contigo para sempre, por toda a eternidade. Que bênção e que privilégio, Senhor, que nós nos apeguemos à nossa salvação em Cristo Jesus. Abençoa este mundo que carece de conhecer a mensagem da salvação. Que Cristo, Cordeiro de Deus, faça parte, morada no coração de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, a sua semana. Oh, louvai a Deus comigo, pois seu braço amigo me acolheu e das trevas do castigo pra viver consigo me escolheu.